Sabe, em 2025 parece que a gente não consegue mais respirar. Inventaram um termo novo, policrise, que é basicamente dizer que não é mais uma crise de cada vez, é tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Exato. A gente viu o conflito na Ucrânia se arrastando, ondas de calor quebrando recordes na Índia e, ao mesmo tempo, inundações na Europa, na Ásia. É um cenário bem pesado. E o que me pega é lembrar de uma fala do Buckminster Fuller, lá em 1969. Ah, sim. Ele dizia que era totalmente possível fazer o mundo funcionar para 100% da humanidade. Sem ofensa ecológica ou desvantagem para ninguém. Quase 60 anos depois, a gente olha em volta e a pergunta é, é inevitável, né? Onde foi que a gente errou tanto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o interessante é que, segundo o material que a gente está analisando hoje, a resposta talvez esteja na própria ferramenta que a gente escolheu para consertar as coisas. Como assim? Existe uma desilusão crescente com a ideia de sustentabilidade, que foi, tipo, a nossa grande bandeira por décadas. E no lugar dela está surgindo um novo jeito de pensar, um novo paradigma, a regeneração. Regeneração. Isso. Então o nosso papo hoje é para entender de vez o que é essa tal de regeneração, o que ela tem de diferente da sustentabilidade e por que essa ideia está ganhando tanta força agora, sabe? Justo no meio desse caos. E para ajudar a gente a entender isso, a gente vai usar como base um artigo acadêmico, uma revisão bem completa de 2025. Certo. Dos autores Rosalind Unibando e Philip Hollinger, chamada Da Sustentabilidade à Regeneração. A ideia é a gente mergulhar nesse material, extrair os insights que podem, quem sabe, nos dar um novo mapa. Um novo caminho. Exato. Ok, então. Vamos começar pelo começo. Por que a sustentabilidade, que parecia a solução, está sendo tão questionada? O artigo vai direto na ferida. Aponta para o fracasso das nossas metas globais. Os ODS, né? Os próprios. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Aquela lista de 17 objetivos que era para ser a nossa salvação até 2030. Pois é. Os dados de 2024 que o artigo cita são de doer. Apenas 17% dos objetivos estavam no caminho certo. Nossa, 17%? E 17%. E o pior, mais de um terço deles estavam parados ou, pasme, andando para trás. Uau! É um número que choca porque mostra um fracasso sistêmico, né? Total. E isso não passa batido, gera uma crise de confiança gigantesca. O termo sustentabilidade começou a virar quase uma palavra vazia para muita gente. O artigo fala muito sobre isso, sobre as alegações de greenwashing. Ah, sim. O marketing verde. Exato. Empresas usando o selo de sustentável só como propaganda e até escândalos de corrupção que botam todo o esforço em xeque. E isso nos leva a uma ideia que eu achei a mais poderosa do texto. Talvez o problema não seja a policrise. Não. Talvez a gente esteja vivendo uma metacrise. Peraí, metacrise. O que isso quer dizer? Então, Que a gente está tentando consertar os galhos, mas o problema está na raiz. Que todas essas crises são sintomas de uma única doença maior. exatamente. Você pegou o ponto central. A metacrise é uma crise no nosso jeito de pensar. Na nossa mentalidade. Isso. No nosso jeito de ver o mundo e de nos relacionarmos uns com os outros e com o planeta. É uma crise de paradigma. E é por isso que os remendos da sustentabilidade, muitas vezes focados em eficiência e em reduzir danos, não estão dando conta. Eles só aliviam os sintomas. Perfeito. Eles não curam a doença. A proposta da regeneração é ir direto na raiz. Isso me faz pensar. Se fazer menos mal não é suficiente, qual é a alternativa? O que a regeneração propõe no lugar? Onde está a grande virada de chave? A virada é total. Vamos pegar a definição clássica de sustentabilidade, aquela da Comissão Brundtland de 87 que a gente aprendeu na escola. Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Essa mesmo. A intenção é ótima, mas na prática o foco virou reativo. A mentalidade se tornou como eu posso poluir um pouco menos, como eu posso gastar menos recurso. O lema, no fim do dia, virou fazer menos mal. Ou seja, a gente parte do princípio de que nossa existência é,
por natureza prejudicial, e nosso objetivo é só limitar o tamanho do estrago. Perfeito! A regeneração inverte essa lógica. O artigo a define de um jeito muito bonito, como evolução em simbiose. Evolução em simbiose. Ou, de forma mais completa, a ativação contínua do potencial total dos sistemas vivos através de relações mutuamente benéficas. Percebe a diferença? Não é sobre um estado final, um destino sustentável. É um processo Contínuo. dinâmico, de coevolução. O foco não é reduzir o dano, mas participar ativamente da cura, da restauração da saúde dos sistemas. O lema muda de fazer menos mal para criar mais vitalidade. Ok, eu preciso admitir que evolução em simbiose e ativar o potencial dos sistemas vivos são um pouco abstrato para mim. Aham. Como isso funciona na prática? A gente tem algum exemplo concreto para tangibilizar essa ideia? Com certeza. E os exemplos do artigo são ótimos para isso. Pense na agricultura. Certo. A agricultura que se diz sustentável tenta, por exemplo, usar menos agrotóxicos, otimizar o uso da água. Isso é bom, mas ainda opera na lógica de fazer menos mal, ok? Ou a agricultura regenerativa se pergunta: como essa fazenda pode deixar todo o ecossistema ao redor mais saudável do que antes? Então ela usa técnicas que não apenas produzem comida, mas que ativamente restauram a saúde do solo, aumentam a biodiversidade, capturam carbono da atmosfera. Entendi. Ela não só tira, ela devolve para o sistema e devolve com juros. Exato. E no turismo, como seria? Boa pergunta. Mesma lógica. O turismo sustentável se preocupa em minimizar o impacto, recolher o lixo, não perturbar os animais. O básico. O básico. Já o turismo regenerativo vai além. Ele busca que a visita do turista seja um catalisador para a restauração ecológica e para o desenvolvimento da comunidade. Como assim um catalisador? O dinheiro do turismo financia projetos de reflorestamento, fortalece a cultura local, cria negócios que são da própria comunidade. O turista não é só um espectador, ele se torna um parceiro na regeneração daquele lugar. Então não é só sobre não destruir. É sobre deixar o lugar mais vivo do que quando a gente chegou. Exato. Você usou a palavra-chave. O artigo cita um conceito do arquiteto Christopher Alexander, a ideia de vivacidade, aliveness. Vivacidade. O objetivo do desenvolvimento regenerativo é exatamente esse: criar sistemas, sejam fazendas, cidades ou empresas, que aumentem a vida, a vivacidade do todo, que promovam um florescimento mútuo. Não é só sobre sobreviver, é sobre prosperar junto. Fascinante. E, para entender como esse campo está se formando, os autores fizeram um trabalho de detetive, né? Eles analisaram mais de 1000 documentos. O que esse mapa da pesquisa nos diz sobre o estado atual da regeneração? Diz muito. Eles analisaram 1.131 artigos, teses e livros. E a descoberta mais reveladora foi a proporção entre teoria e prática. Cerca de 70% de tudo que foi escrito sobre regeneração é conceitual. 70%? 70% são artigos discutindo a filosofia, as definições, e apenas 22% são estudos empíricos, ou seja, pesquisas de campo com dados. Nossa, que desequilíbrio. Então é muita gente falando sobre a ideia e pouca gente testando na prática e publicando os resultados? Isso. É super normal para uma área nova, mas é também um sinal de alerta. Certo. Mostra que o campo está em sua infância, borbulhando de ideias, o que é ótimo, mas também mostra a urgência de criarmos mais laboratórios vivos para testar essas ideias. E essa análise revelou também 3 grandes bairros nesse mapa do conhecimento, 3 grupos temáticos. E quais são esses bairros? O primeiro, que no mapa do artigo aparece em vermelho, eles chamam de design e desenvolvimento regenerativo. Ok. É aqui que nascem as grandes ideias. É o grupo mais teórico de todos, 83% de estudos conceituais. É onde se discute como aplicar os princípios na arquitetura, no turismo. É, digamos, a alma filosófica do movimento. A central de ideias. Entendi. E o segundo? O segundo, em verde, é o da renovação urbana. O foco aqui é revitalizar as cidades socioeconomicamente.
E o artigo faz uma crítica muito importante aqui. A regeneração urbana tradicional, muitas vezes, acaba levando à gentrificação. Ah, isso é um ponto super importante. Aquela história de revitalizar um bairro que fica lindo, cheio de cafés, e no fim expulsa quem morava lá, porque o custo de vida explode. Exatamente. A abordagem verdadeiramente regenerativa, segundo o artigo, precisa ser diferente. Ela busca restaurar a vitalidade do lugar em todas as suas dimensões ecológica, cultural e social. Para todos. Para todos os seus habitantes, especialmente os mais vulneráveis. Não é só sobre deixar o lugar mais bonito, é sobre deixá-lo mais justo. Faz todo sentido. E o terceiro e último grupo? O terceiro, em azul, é o da regeneração natural. E esse é fascinante, porque ele é o oposto do primeiro. Como assim? É o cluster com a base de pesquisa mais sólida e prática. Quase 71% dos estudos aqui são empíricos. Sério? É aqui que estão as pesquisas sobre reflorestamento, conservação da biodiversidade, agricultura regenerativa. Ué, mas por que essa diferença tão grande? Por que a regeneração na natureza é tão mais prática do que em organizações, por exemplo? É uma ótima pergunta. O artigo não entra a fundo nisso, mas podemos especular que talvez seja porque é mais fácil medir a saúde de um ecossistema. Ah, claro. Você pode medir a matéria orgânica no solo, contar as espécies de pássaros. É mais difícil medir a vivacidade de uma cultura organizacional. Faz sentido. Por isso, a regeneração natural acaba servindo como um grande laboratório, onde os princípios são testados de forma mais concreta. Entendi. Então temos a teoria de um lado, a prática consolidada de outro e a aplicação nas cidades no meio. Mas o artigo sugere que existe algo que conecta tudo isso, uma peça fundamental. Não é uma tecnologia nova, nem uma lei, certo? Exato. A grande tese do artigo é que o alicerce de toda essa transformação é algo interno. Interno. É o que eles chamam de mentalidade regenerativa. É uma nova forma de pensar, de ser e de agir no mundo. Antes de construir um prédio regenerativo, precisamos cultivar uma mente regenerativa. E como seria essa mente? O que a define? O que eu acho fantástico é que o artigo não deixa isso só na filosofia. Ele detalha essa mentalidade em 5 qualidades, ou capacidades essenciais. A primeira é o holismo. Holismo. Aquela ideia de ver o todo e não só as partes. Tipo o efeito borboleta, a noção de que uma pequena ação aqui pode ter uma consequência enorme lá do outro lado. Exatamente, essa é a ideia. É a capacidade de enxergar as interconexões. A segunda qualidade é o mutualismo. Mutualismo. É a prática de fomentar relações de ganha-ganha, de reciprocidade, onde as partes de um sistema se apoiam mutuamente em vez de competir. A lógica da cooperação. Certo, ver o todo e buscar o ganha-ganha. Qual a terceira? A terceira é a diversidade. E não só a biológica, mas a de ideias, de culturas, de perspectivas. A mentalidade regenerativa entende que a diversidade é uma fonte incrível de resiliência. De criatividade. E de adaptação. Um sistema com mais diversidade é simplesmente mais forte, mais inteligente. Me lembra um portfólio de investimentos. Você não aposta tudo numa ação só. É uma analogia perfeita. A quarta qualidade é a reflexividade. É a capacidade de olhar para si mesmo, para suas próprias crenças e estar num processo contínuo de aprendizado. A humildade de saber que não temos todas as respostas. Isso. E a disciplina de aprender, desaprender e reaprender constantemente. É a habilidade de não se apaixonar pelas próprias ideias. Exato. E, por fim, a quinta. Agência. Agência. Que é a crença e a capacidade de que nós, indivíduos e grupos, podemos agir com propósito e fazer uma diferença. É sair da posição de vítima passiva das circunstâncias. O problema é grande demais, não há nada que eu possa fazer. Isso. E se tornar um co-criador ativo e responsável do futuro que a gente deseja. Holismo, mutualismo, diversidade, reflexividade e agência. Juntas, elas formam um tipo de sistema operacional para essa nova forma de pensar. E aqui, para mim, é onde tudo se conecta de forma brilhante.
Lembra da metacrise que a gente falou no início? Aham, A crise por trás de todas as crises. aham. Parece que essa mudança de mentalidade é a resposta direta para ela. É exatamente aí que o artigo quer chegar. Ele cita a cientista de sistemas Donella Meadows, que falava sobre pontos de alavancagem. Pontos de alavancagem. Lugares em um sistema complexo onde uma pequena mudança pode gerar grandes transformações. Mudar regras, impostos, são ponto de alavancagem, mas são superficiais. Certo. Segundo a Meadows, o ponto de alavancagem mais profundo de todos é a mudança de paradigma, a mudança na mentalidade que gera o sistema. Então, em vez de ficarmos tentando tapar os buracos num barco que afunda, que seria a abordagem da sustentabilidade reativa, Aham. a mudança de mentalidade tem o potencial de nos fazer redesenhar o barco inteiro, para que ele seja, por natureza, navegável e seguro. Que bela imagem! É isso, a mudança de mentalidade transforma os próprios sistemas que criaram os problemas. Não é sobre consertar o que está quebrado, é sobre criar as condições para que a saúde e a vitalidade possam emergir. Então, recapitulando a nossa conversa, a gente partiu de um sentimento de frustração com o paradigma da sustentabilidade, que apesar das boas intenções, se mostrou muitas vezes reativo, insuficiente, focado em fazer menos mal. Certo. A partir daí, a gente explorou a emergência da regeneração como uma abordagem proativa, criadora de vida, que busca criar mais vitalidade. Ela não se contenta em sustentar um sistema degradado, ela busca ativamente curar e fortalecer os sistemas vivos. E a peça-chave? E o ponto crucial, entendemos que a peça-chave para essa transição não é uma tecnologia mágica, mas sim o cultivo de uma mentalidade regenerativa. Essa forma de ser baseada em holismo, mutualismo, diversidade, reflexividade e agência. E é importante reforçar, a regeneração não vem para destruir a sustentabilidade, mas para evoluir a partir dela, para expandir suas fundações e apoiar o potencial da vida de prosperar. O artigo termina com uma ideia muito poderosa. É a partir dessa mentalidade regenerativa que uma mudança de sistemas verdadeiramente transformadora pode surgir. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão, uma provocação final. Se a mudança sistêmica realmente começa com uma mudança de mentalidade, qual desses 5 pilares, holismo, mutualismo, diversidade, reflexividade ou agência, representa o maior desafio ou talvez a maior oportunidade no nosso próprio contexto? Seja no nosso trabalho, na nossa comunidade ou na nossa própria vida.